estamos de volta para a nossa segunda aula de matemática. Na aula passada, nós adentramos dentro das operações principais e iniciais, que no caso foram as adições e a subtração. Eu dei um pouquinho, falei um pouco sobre a subtração. Entretanto, nós vamos ter que nos adentrar de forma detalhada sobre as subtrações. Na adição, nós trabalhamos até então a adição com agrupamento e sem agrupamento. Na subtração também vai acontecer da mesma forma, ok? Entretanto, como os alunos têm alguma dificuldade na subtração, no caso da retirada, como eu apresentei até no nosso cartaz, a adição e a subtração, então nós vamos trabalhar um pouco a subtração de uma forma mais detalhada, para que não haja nenhuma dúvida. Então nós iniciamos a subtração aí na página 150, A subtração, ela vai se dar, no primeiro momento, na subtração sem agrupamento, Eu até mostrei o exemplo, no caso, quando os alunos eles preferem, na hora de retirar, cortar os pauzinhos, no caso aqui são as dezenas, para melhor identificar o que foi retirado. É uma técnica eficaz, Quando os alunos têm bastante dificuldade em subtrair, em retirar, fazer essa técnica, E é super positiva. Então, quando se trata da subtração sem agrupamento, você vai retirar o subtraindo do valor total, Então, nós temos lá, como foi dito até na primeira aula, um exemplo, quando nós temos um álbum de figurinha, com 18 figuras no total, onde 12 foram colocadas, e nós vamos observar quantas ainda restam para serem colocadas nesse álbum. Então, nós retiramos, tiramos o subtraindo do diminuendo. Lembrando que essas são as nomenclaturas corretas. Diminuendo, subtraindo, o resultado no caso vai ser o quê? Resto ou diferença. Então, ele dá até exemplos aqui no nosso livro, quando se refere à subtração com a decomposição dos números, Quando nós chegamos lá, nós observamos um número, vamos supor o número 98, 98 nós temos aí uma unidade e uma dezena. Então, a decomposição desses números vão separar o que é unidade e o que é dezena. Então, nós vamos ter no número 98, nós vamos ter 9 dezenas, E vamos ter o quê? 8 unidades. Então, nós vamos separar as dezenas das unidades. 9 dezenas, que no caso vão ser 90 unidades, mais 8 unidades, Se nós temos lá um número 76 para subtrair, eu estou aqui no caso no exemplo do livro, então vocês com o livro acompanhem aí. O número 76, nós vamos também fazer a separação das dezenas e das unidades. Então nós vamos ter aqui 7 dezenas, que no caso vão ser 70 unidades, mais 6 unidades. Fazendo essa decomposição, como mostra aqui no livro, nós obteremos o resto e a diferença de uma forma mais fácil, Nós vamos tirar as unidades das maiores unidades e as unidades das menores unidades, Então, nós teremos aqui 90 menos 70, que terá o resto como 20, e temos 8 menos 6, que teremos como resto 2, Então, depois nós fazemos a pequena soma desses dois restos, da diferença desses dois, para saber o resultado total, Então, nós teremos aqui como resto 22, É uma forma de se fazer a subtração, Pode ser mais fácil para alguns alunos? Pode ser mais fácil para alguns alunos. Ou então, tem aqueles alunos que costumam fazer da forma normal, da subtração normal, Pega o número completo e diminui do outro número completo, do subtraindo. Então, nós podemos fazer com os algarismos, o uso dos algarismos. Então, nós podemos fazer dessa forma, 98, menos 72, Aí, no total, nós teremos o quê? Nós teremos 22. Então, tanto você pode responder uma questão
usando a fórmula da decomposição, como também pode estar utilizando os algarismos convencionais, né, o normal. Ambos vão chegar ao mesmo resultado. Relembrando, nós temos o diminuendo, que é o número maior, o subtraindo, né, que é esse número que será subtraído, que no caso vai retirar da maior quantidade, e teremos o resultado que será chamado de resto ou diferença. É importante saber, na adição nós temos a parcela 1 mais parcela 2, que será o resultado chamado de soma, né? Na subtração nós temos aí o diminuendo, o subtraindo, que terá como resultado resto ou diferença. Vamos agora para a subtração com agrupamento, né? Na subtração com agrupamento, o que é que acontece? Nós vamos observar de acordo com a quantidade de números que nós teremos, né? No caso aqui na página 157, nós temos um exemplo quando ele utiliza um quadro de quantidades, né, de participantes e as quantidades de ponto. Então ele vai utilizar um quadro onde nós temos aqui os participantes e a quantidade de ponto para fazer uma diferença, uma comparação entre a quantidade de pontos que um recebeu e que o outro recebeu. Então nós temos aqui participantes como Raul, Luiz, Ana e Larissa. Ambos receberam pontuações diferentes uns dos outros, né? E de acordo com essa pontuação, nós vamos fazer a junção, né? Fazemos a junção primeiramente para depois fazer a comparação disso para saber qual tem maior pontuação, né? Usando o mesmo processo com os algarismos convencionais, né? Colocando um número maior, sempre coloca o maior número e vai diminuindo de acordo com a pontuação, até chegar ao resultado. Como aqui nós temos, no caso, 4 participantes, nós podemos fazer o quê? Nós podemos ir fazendo de participante em participante. Então, nós podemos, de repente, fazer a pontuação do Raul, menos a do Luiz, depois fazer a do Raul, menos o da Larissa, depois fazer da Ana, menos o da Larissa, né? Para descobrirmos qual dos jogadores tem a maior pontuação, né? Então aí nós vamos também ter atividades, certo? No campo da subtração, que vocês estarão fazendo, né? Tiver alguma dúvida, peçam ajuda dos pais e responsáveis de vocês para que vocês possam estar fazendo essas atividades, que é importante, né? A prática dessas atividades vão fazer com que vocês compreendam melhor o conteúdo. Não adianta só o professor falar, vocês têm que também praticar essa atividade, ok? Então, nossa segunda aula sobre o conteúdo da subtração com e sem agrupamento termina aqui. E eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tchau, tchau!